Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 24 de maio. O nosso texto está no livro de Números, no capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado de Yahvé. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios que Yahvé tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo Yahvé executado seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, e está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Ataava. E partiram de Quibrote-Ataava e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata. E partiram de Queelata e acamparam-se em Séfer. Partiram do monte Séfer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado de Yahvé, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. Ouviu o Cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegava aos filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram-se de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon-de-Blataim. E partiram de Almon-de-Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó.
e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Setim, nas campinas dos Moabitas. E falou Yahvé a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora os moradores da terra diante de vós, e destruireis as figuras, também destruireis as imagens de fundição, e desfarei os altares. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicarei, aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sairá alguém, ali será a sua terra, segundo as tribos dos vossos pais, e tomareis herança. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixar-vos ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como penseis fazerdes a eles? Nos Salmos, hoje o Salmo 78, nós vamos ler uma primeira parte, 78 do versículo 1 ao versículo 37. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas na antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores de Yahvé, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Yahvé e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem e toda a noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Pelo que Yahvé os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente dos céus e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e a ave de asas como a areia do mar. As fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhe estava a boca comida, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles,
e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos de angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Hoje vamos parar aqui no capítulo 78 dos Salmos, e amanhã a gente parte a partir do verso 38. Agora, Isaías, no capítulo 25. Ó Yahvé, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque a cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torne edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. O calor, como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E Yahvé dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinho puro, com tutano gordo e com vinho puro bem purificado. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahvé as lágrimas de todo o rosto, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Yahvé o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Este é Yahvé, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão de Yahvé descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas Yahvé abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las-á, e derribá-las-á por terra até o pó. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Números 33, que quando nós decidimos purificar a nossa vida, devemos fazer isso por inteiro. Não podemos deixar áreas intocadas, pecados ocultos, porque são estes que lá na frente vão nos fazer pecar. Então, era para que todo o povo da terra fosse expulso, para que Israel pudesse herdar a terra, para que lá na frente aqueles que ficaram não incentivassem o povo a cometer pecados. E na nossa vida temos que fazer isso, temos que cuidar de todas as áreas sem deixar raiz, nem rastro, nem ramo dos pecados, daquilo que devemos de fato arrancar com raiz da nossa vida, para que depois a gente não venha cair nos mesmos enganos. E o Salmo, essa primeira parte do Salmo 78, o salmista faz um resumo de toda a história de Israel, e ele vai continuar esse resumo até o final do Salmo, mas ali é possível ver de forma compilada quantas inúmeras vezes o povo se rebelou, murmurou, o povo desobedeceu, o povo afrontou a Deus de várias maneiras, e mesmo assim o Senhor não desfez as suas promessas. Ele as ordenou à próxima geração, mas ele não desfez, ele não rompeu a promessa, ainda na tentativa de que a próxima geração fosse capaz de seguir em integridade. E é assim conosco, Deus não desfaz as suas promessas,
mas Ele deseja que a gente melhore dia após dia. E no livro de Isaías, no capítulo 25, depois de vários capítulos que o profeta veio anunciando, né, as maldições e a destruição das nações que não serviam a Deus, ele vem agora no capítulo 25, anunciando, profetizando que haverá salvação para aqueles que confiam no Senhor, que o Senhor vai se levantar e Ele, na sua justiça, vai trazer salvação aos que permaneceram fiéis. Que nós possamos na nossa vida permanecer fiéis para que a gente possa receber da sua salvação. Amém?